Vampeta, Flamengo sem Arrascaeta e Luiz Araújo. O Mauro até citou, contra o Botafogo mesmo, vitória que parece que aumentou a confiança do time. O Flamengo vinha sendo muito criticado. O Flamengo sem o Arrascaeta fez aquele grande jogo, né? Conseguiu a vitória contra o líder do campeonato. E agora numa decisão contra o São Paulo de Copa do Brasil. O que falar desse Flamengo sem essas duas peças, Luiz Araújo e Arrascaeta? Então, no amistoso que teve, né, que você deu até a escalação, a cavalaria, né? Foi Felipe Luiz na esquerda e Pablo na zaga, né? Foi Pablo e Léo Pereira. Isso, contra o time o campeão da 5ª divisão do Rio. Mas teve 2 semanas aí para treinar, até para recuperar. Você falou aí, o Arrascaeta já deu volta no campo, o Luiz Araújo, né, um plantel que é muito forte. Teve 2 semanas para treinar e melhorar o condicionamento físico também, né? Fisicamente também. Você deu a escalação com Thiago Maia e Gerson, né? Tem o Everton Ribeiro ali. Aí 3 atacantes lá. Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. O primeiro jogo no Maracanã, a gente não sabe. São Paulo, você nunca sabe assim quem é que ele vai escalar. Né? Porque ele não repete escalação, teve 2 semanas para treinar. De repente, esse jogo treino foi essa escalação para o jogo do final de semana contra o São Paulo, outro que é a decisão. Mas o importante é que teve 2 semanas. Tanto Flamengo como São Paulo. São Paulo não jogou contra o Curitiba também, né? O São Paulo até um pouco mais, né? Porque não teve esse jogo. Não teve esse jogo contra o Curitiba. Mas não se sabe. Eu gosto sempre de ver assim um dia antes a cavalaria. O time que você citou do Flamengo entrou nesse jogo treino com o Rossi, Wesley, Pablo, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, Alan e Vitor Hugo, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Esse foi o time do Flamengo nesse jogo treino. Aí no jogo treino você muda, daqui a pouco entrou o Everton Ribeiro, deve ter jogado os outros jogadores. Geralmente é assim, né? Jogo treino, né? Primeiro tempo é um time, segundo tempo é outro time. E aí define para a final, né? Uma coisa na final que a gente sabe que é certo é que o Bruno Henrique vai estar. De titular. E esse é o melhor jogador do Flamengo atualmente. Aí você pega o Bruno Henrique titular. Agora você não sabe se o Gabigol ou o Pedro vai jogar. Ou se vai jogar os dois. É o São Paulo. O Gabigol nesse jogo treino, inclusive, marcou um hat-trick. 3 gols na conta de Gabriel Barbosa, o Gabigol, que não chegou nem a sair do banco no duelo contra o Botafogo, né? O último jogo, a partida mais recente do Flamengo no Campeonato Brasileiro, antes dessa data FIFA, antes dessa parada. Aí na escalação teu papo pode ser que o Davi Luiz não tenha jogado por algum incômodo. Sim. Também aproveita para recuperar os caras, né, nessa semana. Fabrício Bruno. É o Flamengo que entrou com o Rossi e tem até a possibilidade do Matheus Cunha começar jogando. O Flamengo só pede 2 jogadores na data FIFA, né? Que é o Pulgar e o Matheus Cunha, né? Isso. Mas como o segundo jogo da Seleção Olímpica foi cancelado por conta do terremoto lá no Marrocos, o Matheus Cunha já retornou ao Brasil e, inclusive, já se fala aí da possibilidade do Matheus Cunha entrar contra o Atlético Paranaense no time titular. Tinha aquela expectativa pelo Rossi, né? O Matheus Cunha já antecipou o seu retorno, desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira e deve ser o goleiro, o Kaique, me fala, ele treinou ou não, Kaique? Já treinou, inclusive já treinou com o Flamengo. O Chile enfrenta a Colômbia, né? Isso. Tem o Pulgar. Isso. Lá. E fica então essa dúvida se o Pulgar volta a tempo, né? Acho que não, muito em cima, né? Muito colado um jogo no outro, né? Não, ele joga hoje. Joga hoje. Chile, né? Amanhã ele tá aí. O treinador costuma dar aquele descanso, né? Eu tô falando pra final, Ah, não, pra final sim. Pra final, sim. Você estava falando do Campeonato Brasileiro. Não, pra final. Você estava falando do Campeonato Brasileiro. Pra final. Pra final, sim. Pra final, com certeza vai o Pulgar. Mas o Matheus Cunha tem essa possibilidade de jogar contra o Atlético, já treinou hoje com o grupo do Flamengo, teve o seu retorno antecipado. A logística, né, foi toda alterada aí por conta do cancelamento desse segundo jogo que faria a Seleção Olímpica. Então, Matheus Cunha está de volta. O Rossi, na última sexta-feira, completou 70 dias como jogador do Mengão, mas até o momento não estreou com a camisa rubro-negra. Então, tá aí, acho que era a chance, né, vamos ver, né, que o São Paulo gosta de mexer muito na escalação, mas é a chance do Rossi entrar nessa partida pelo Campeonato Brasileiro, Mauro César. 70 dias já como jogador do Flamengo, ainda não estreou, não foi utilizado, e o Matheus Cunha teve o retorno antecipado, tal, a gente sabe, mas é a chance do Rossi, né, pelo menos mostrar alguma coisa nesse time rubro-negro. Eu acho que ele vai jogar nessa partida. Pelo menos essa era a expectativa ontem no clube, né? Ele vem treinando, o Matheus estava viajando, voltou agora. Eu acho que dessa vez o Rossi deve ter uma oportunidade. Já está demorando muito, né?
Porque amanhã pinta uma situação de uma emergência, o cara nem entrou em campo ainda, né? Um goleiro que foi contratado para ser titular, brigar pela posição. Eu acho que o Matheus Cunha é um goleiro jovem, promissor, tem feito boas atuações, mas não vejo no Matheus Cunha ainda um nível para ser um titular intocável, aquele que assim, nem tem como disputar a posição. Ele não é um Júlio César. O Júlio César, quando barrou o Klemer, quando ele surgiu no Flamengo, rapidamente ele virou titular e assim, era impossível imaginar qualquer um ser humano no lugar do Júlio César. O Flamengo chegou a escapar de rebaixamentos por causa do Júlio César em alguns momentos. Várias atuações absurdas. Não por acaso, depois ele na Inter foi até eleito o melhor goleiro do mundo e tudo mais. É um goleiro acima da média. Eu acho que o Matheus Cunha ele é um bom goleiro, mas não acho que ele tem um nível assim tão elevado para você falar, não, o Rossi não tem chance, não vai jogar. Eu acho que tem que jogar, tem que botar o cara para ver como é que ele sai. E até acho que na eliminação da Libertadores, talvez o goleiro mais experiente fizesse a diferença ali. Aquele jogo lá no Assunção, ele falhou no segundo gol, no primeiro não saiu do gol, o segundo foi uma falha grave. No primeiro não saiu do gol e o terceiro gol, aquilo é de uma ingenuidade que eu acho que assim, que não é nem... O cara não sabe isso, acho que é o nervosismo, a pressão, né? Tava 2-1 para o Olímpia, no momento que o Olímpia pressiona pelo terceiro gol da classificação, ele pede um tiro de meta, uma falta, sei lá, e era escanteio, ele pega a bola e joga assim com força para a bandeira de escanteio. Pô, pelo amor de Deus, essa hora cai o goleiro, cai todo mundo, né? A pressão tá aumentando, 2-1, o time dos caras vem para cima, pô, pega a bola e cai meia hora, finge que fraturou, fica ali, rola. É isso, assim que funciona o futebol. Você tem a hora de esfriar um pouco. Esse negócio que o Palmeiras faz muito, todo mundo está fazendo agora. Quando o jogador se machuca, o goleiro cai, né? O Palmeiras faz isso há um tempão. O Everton, se alguém, para não ficar com um a menos, alguém sente uma lesão, um jogador de linha, o Everton na hora ele cai. Agora todo mundo está fazendo, muita gente está fazendo isso. E são essas artimanhas do jogo, cara. O adversário vai usar, se você não usar, você é um bobo. Um fair play, não sei o que, tá bom, fair play é só eu que tenho fair play, o outro não tem fair play. E aquela hora ali eu achei assim, nessa partida especialmente, eu achei ele meio despreparado, inocente para um jogo daquele tamanho. Não que seja o culpado pela eliminação, ele é o último dos culpados. O culpado são os jogadores mais experientes, é o técnico, são os dirigentes, todos que permitiram que aquele vexame acontecesse. Mas ele, um goleiro mais experiente, talvez ele conseguisse minimizar o prejuízo. E minimizar o prejuízo poderia significar sobrevivência na competição. Nem que fosse uma disputa de penais, onde o Rossi poderia ser importante também, que ele tem também essa característica de pegar muitos pênaltis. Aliás, falando em pênaltis, o ex-time dele, o Boca, ganhou do Talheres nos pênaltis, agora na Copa Argentina no final de semana, né? E o Romero pegou pênalti 2 vezes, de novo. Pegou contra o Racing, pegou de novo agora. O Almagro foi, na verdade, o adversário, não o Talheres, o Almagro da segunda divisão. E se classificou com dificuldade o Boca, depois de um empate 2-2, de novo o goleiro. Estou falando isso porque vai ter Boca e Palmeiras, Palmeiras e Boca, né? E são 2 times que empataram aí vários jogos. O Boca empatou 3-0 e 2-2. E o Palmeiras empatou 2-0, não é isso? E 1-1. Então, dos 8 jogos que esses times fizeram nas últimas fases, o Palmeiras empatou. O Palmeiras venceu 1, não venceu 2, na verdade, empatou 2. E o Boca empatou os 4. 3 do Boca foram 0-0 e 1 do Palmeiras foi 0. Foi 4-0. Então, não é nenhum absurdo imaginar que isso vá para os pênaltis, que tem empate sem gol, esse tipo de coisa, num confronto. Pelo retrospecto dos times, e o Boca continua empatando e decidindo em pênaltis.